Senhor amados, nós chegamos na nossa lição de número 11, cujo título é Enfrentando as Fornalhas da Vida. O textuário da nossa lição encontra-se no livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 30, onde se lê: Então o rei fez prosperar a Sadraque, a Mesaque e a Abed-nego na província da Babilônia. A introdução dessa lição chama nossa atenção para um fato de suma importância, que é a bondade e a fidelidade de Deus acima de todas as coisas. Diz assim o texto da nossa lição. Nessa lição nós veremos a bondade e a fidelidade de Deus ao enviar o seu anjo para livrar os seus servos da fornalha de fogo. Veremos que Deus guarda de todo o mal aquele que persevera firme, seguindo nos seus ensinamentos. É um importante momento para nós meditarmos a respeito desses dois atributos divinos, a bondade e a fidelidade, que o ser humano só desenvolve em parte, mas em Deus nós encontramos esses atributos em todo o seu potencial. O Salmo 23:6 diz: Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O Salmo 36:5 diz: A tua misericórdia, Senhor, está no céu, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Salmo 27:13 Eu pereceria sem dúvida, se eu não cresse que eu veria a bondade de Deus na terra dos viventes. E Salmo 119, verso 90. A tua fidelidade dura de geração em geração. Então, irmãos, é a bondade de Deus e a fidelidade de Deus em ação que não deixaram os seus servos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, desamparados na hora mais difícil das suas vidas, num momento extremo em que eles seriam executados com uma morte horrível, na hora que mais precisavam de Deus. Ele estava lá, como lemos em Daniel capítulo 3, versículos 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam dentro do fogo passeando, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos Deuses. Então, quando nós lemos essa história, que nos fala de uma fornalha ardente, preparada para que os servos de Deus fossem ali jogados por causa de artimanhas do inimigo, nós tiramos instruções preciosas para a nossa própria vida em muitos momentos difíceis da nossa existência, porque muitas vezes na nossa jornada nós também enfrentaremos fornalhas perigosas, dolorosas, aflitivas, difíceis, mas a provação, ela nos sobrevém com permissão de Deus e nunca é para a nossa destruição. Às vezes é um teste para a nossa aprovação na escola divina do aperfeiçoamento. E a fornalha pode ser o recurso divino, mas até lá Ele estará conosco. Veja que Deus não livrou os seus servos da fornalha, mas Ele estava com eles dentro da fornalha. Em Isaías 43, versículos 2 e 3, nós lemos: Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então é com essa promessa santa, divina e eterna que estamos nesse dia refletindo um pouco sobre a palavra de Deus. E durante todo o percurso dessa lição, estaremos estudando a história destes 3 jovens
que passaram ali por aquela experiência sobrenatural e que, por manterem a sua fé e a sua confiança no Filho de Deus, eles foram salvos, protegidos, guardados, deram um grande testemunho e deixaram um grande legado para toda a geração de crentes por todo o tempo após eles. Então agora nós faremos uma oração de agradecimento a Deus por mais essa lição, pedindo ao Senhor que instrua a mente dos professores, instrua o coração dos alunos para estarem receptivos à palavra de Deus e que verdadeiramente Ele nos abençoe em mais essa aula online de nossa Escola Bíblica Dominical. Você que está na sua casa, pare o que está fazendo. Por um momento, ligue os seus pensamentos em Deus e fala com o Senhor neste momento, pedindo para que Ele instrua seu coração na sua palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, soberano, eterno, Deus de todo poder e de toda graça, amado da nossa alma e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome do Teu Filho amado e bendito que oramos a Ti nesta manhã, pedindo que derrame ricas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre o nosso entendimento, sobre o nosso coração. Dá-nos nesta aula, neste dia, a instrução que necessitamos para sermos motivados a continuar andando por fé e não por vista, a continuar crendo apesar das situações, a continuar enxergando as promessas do Senhor para além das circunstâncias difíceis desta vida. Assim entregamos cada um dos professores que aqui estarão ministrando a palavra de Deus, certo que o Senhor estará conosco em todo o período desta aula. Louvado seja o Teu nome. Oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, o primeiro item de nossa lição nos fala de 3 jovens que são amigos de Deus. Como é bom um jovem, desde a mais tenra idade, desenvolver esta amizade com seu Deus. Isso realmente é algo que tem repercussão por toda a vida e também para a eternidade. Nós vemos nessa lição que ela terá como ponto de partida a fé de Ananias, de Misael, de Azarias, que eram amigos do jovem Daniel. Esses 3 jovens, juntamente com Daniel, foram levados cativos para a Babilônia. Lá tiveram seus nomes trocados por nomes caldeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes jovens tiveram os seus nomes trocados, mas a devoção deles a Deus permaneceu. Quando a palavra caldeus aparece na Bíblia, essa é uma referência à Babilônia. Sempre é uma referência à Babilônia. Os povos caldeus são os povos que formavam o grande império babilônico. Veja que foi no 3º ano do reinado do rei Jeoaquim, que reinou no Reino do Sul em Judá, do ano 609 até o ano 597 a.C., que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. E assim, a primeira leva de cativos de Judá foi conduzida para a Babilônia, juntamente com uma parte dos utensílios da casa de Deus, conforme lemos no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 2. Veja vocês que, nesse processo de invasão babilônica e condução de cativos, uma primeira leva de cativos, o povo de Judá ele foi levado cativo para a Babilônia em 3 levas, em 3 momentos distintos. Nesta primeira leva, que foi a primeira invasão dos babilônicos em Jerusalém, nessa leva entre os cativos encontravam-se jovens de linhagem real
e muitos nobres de Judá. Diante de tal fato, o rei Nabucodonosor ordenou que alguns destes jovens fossem trazidos para o seu palácio, com algumas exigências, conforme lemos em Daniel capítulo 1, versículo 4. Que não houvesse neles defeito algum, que eles fossem formosos de aparência, que eles fossem instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Estes jovens, eles deveriam receber no palácio real durante 3 anos da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia e toda espécie de conhecimento a respeito da cultura babilônica, para que, no fim desses 3 anos, eles pudessem ser apresentados e arguidos pelo próprio rei, conforme se lê em Daniel capítulo 1, verso 5. Entre os jovens que foram nessa primeira leva de cativos para a Babilônia estavam Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Eles tiveram os seus nomes mudados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa mudança de nome, ela visava fazer com que esses jovens esquecessem e renunciassem ao seu Deus, ao seu povo, à sua pátria, à sua religião. Não era uma simples mudança de nome, era uma mudança de identidade. Eles deveriam esquecer-se das suas identidades judaicas e das suas raízes. Eles deveriam transformar-se em babilônicos, o que nunca aconteceu. Assim, os seus nomes, cujos significados davam testemunho da soberania e da bondade de Deus, eles foram substituídos por nomes que referiam-se aos deuses dos caldeus, conforme nós podemos ver. Daniel, cujo nome significava Deus é o meu juiz, passou a se chamar Beltesazar, que significa Bel te proteja. Ananias, cujo nome significava Jeová é gracioso, passou a se chamar Sadraque, que significa ordem de Acu, o deus da lua. Misael, cujo nome significava quem é como Deus, passou a se chamar Mesaque, que significa quem é como Acu, o deus da lua. E Azarias, que significa Deus é meu ajudador, passou a se chamar Abednego, que significa servo de Nego ou de Nebo, uma divindade babilônica. Não havia escolha, eles eram simplesmente escravos. E sim, eles tiveram o seu nome trocado, mas você vai ver no livro do profeta Daniel que ainda que na Babilônia eles fossem chamados por nomes babilônicos, em todo o livro do profeta Daniel, Deus refere-se a eles pelos seus nomes hebraicos: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 1.1 Nem tudo que reluz é ouro. Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel, se viram diante de 2 alternativas. A primeira era se contaminar com a porção do manjar do rei e com o vinho que ele bebia. A segunda era se manter fiel a Deus e não se corromper com as coisas que lhes foram oferecidas. O texto bíblico nos mostra que Daniel e seus amigos não tiveram dúvidas sobre de que lado ficar. Eles seguiram firmes ao lado do Senhor. E aqui cabem 2 interrogações. Quais têm sido as suas escolhas? Em suas escolhas, Deus tem tido a primazia? O que nós vemos aqui nesse item, que nem tudo que reluz é ouro, é que, quando lemos esse versículo de Daniel, capítulo 1, verso 8, que diz:
E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. O chefe dos eunucos, Aspenaz, ele ficou realmente numa situação muito difícil e não tinha como dar a Daniel esse tipo de permissão, porque ia contra, os regulamentos do palácio, e ele temia muito a Nabucodonosor. Então Daniel pediu ao cozinheiro-chefe que fizesse com ele um teste de 10 dias, que eles fossem experimentados. Por que Daniel propôs no seu coração não se contaminar? Esse é um detalhe importante. Por quê? O deus principal da Babilônia, o principal do panteão babilônico, porque eram muitos os deuses babilônicos, mas o deus que Nabucodonosor servia era Marduk, considerado deus da ordem cósmica e a principal divindade no panteão babilônico. Daniel considerava a comida e a bebida da mesa de Nabucodonosor ritualmente contaminada. Por quê? Porque a primeira porção de toda a comida colocada na mesa era oferecida aos ídolos. E uma porção do vinho que era servido na mesa era derramada sobre um altar pagão. Então, antes da comida e da bebida ser servida, a parte da divindade era tirada e toda aquela comida, então, era consagrada a Marduk. Além disso, os animais cerimonialmente impuros eram comidos. E até aqueles que eram considerados limpos pela lei, eles não eram sacrificados e nem preparados de acordo com os regulamentos da lei mosaica. E realmente essa questão da dietética alimentar continua sendo algo muito fortemente entranhado na mentalidade dos judeus até o dia de hoje, quanto mais naquela época. E vendo tudo aquilo, todo aquele ritual de consagração aos deuses, Daniel então propôs no seu coração não se contaminar. Isso não é para nós, e nós vamos ter que dar um jeito. Ainda que o chefe dos eunucos temeu atender ao pedido de Daniel, ele perseverou na sua decisão, pediu ao despenseiro ou ao chefe cozinheiro que eles fossem experimentados durante 10 dias, comendo apenas legumes e bebendo água. E depois de 10 dias, parecia que os seus semblantes estavam melhores do que todos os outros jovens que estavam se fartando dos manjares da mesa do rei. Isso me lembra o título desse item, nem tudo que reluz é ouro. A riqueza e o esplendor da mesa do rei com as suas iguarias deveriam encher os olhos de qualquer um. Algo difícil de recusar, mas não para aqueles que têm discernimento, procuram viver em retidão segundo as ordenanças do seu Deus. Isso porque as mesas elas continuam sendo preparadas diante dos servos de Deus neste mundo. Quem estaria apto a rejeitar esse tipo de mesa hoje? Quando os jovens foram trazidos diante de Nabucodonosor, ao final de 3 meses, é como se eles tivessem feito lá uma faculdade intensiva em toda a cultura dos caldeus. Não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, pois Deus dera a estes 4 jovens conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria, além de dar a Daniel entendimento em toda visão e sonhos, conforme Daniel capítulo 1, versículos 17 e 18. Seguindo essa linha de pensamento, o item 1.2 diz: não deixe que os teus olhos te enganem. Sadraque, Mesaque e Abednego não deixaram se enganar por seus olhos, assim como está registrado em 1 Samuel,
capítulo 16, versículo 7. A comida e o vinho do rei, ao olhar humano, eram atrativos, porém, era mais um aspecto no extenso programa de assimilação da cultura babilônica. Tudo aquilo fazia parte de um projeto para levar adiante a assimilação da cultura babilônica pelos povos dominados. Então, existe aí, diante de uma alimentação abundante, os melhores vinhos, estes jovens escolheram fazer a diferença. Existe também por trás de tudo isso investidas de Satanás contra a vida do povo judeu, contra a vida destes jovens que decidiram, que escolheram seguir a lei de Deus. E o comentarista chama a nossa atenção para um fato interessante, dizendo: Satanás enganou Eva por meio do olhar. Davi pecou com Batseba por um olhar. Demas foi atraído pelas coisas deste mundo. Mas na contramão de tudo isso está esses 4 jovens. Muitos personagens bíblicos foram vencidos por não vigiar com seus olhos. É o que esse item está nos dizendo. Mas na contramão disso, está jovens diferentes, que fizeram escolhas diferentes daquilo que era esperado para os jovens naquela época. Encontra-se no comentário para o professor, na nossa lição, escrito pelo bispo primaz Manuel Ferreira, o seguinte: o processo de aculturação exigia a troca de nome dos exilados. Os nomes judaicos deveriam ser substituídos por nomes caldaicos, como já explicamos. Daniel e seus amigos deveriam aprender a literatura, ou seja, assimilar toda a cultura. Também deveriam adaptar-se ao regime alimentar da corte. Para serem aceitos em funções oficiais, precisavam também passar por uma sabatina executada pelo próprio rei. E para culminar, eles deviam estar dispostos a assumir publicamente a religião do Estado, que passava pela adoração dos deuses nacionais e do próprio monarca. Esse problema da assimilação cultural é milenar. Vejam vocês o que aconteceu no Reino do Norte, Israel, quando a Assíria invadiu Israel ao norte e que devastou o Reino do Norte. O que ela fez foi levar consigo os exilados e espalhar por muitas regiões das várias localidades dominadas pela Assíria. E ela fazia uma permuta, uma vez que ela levou o povo de Israel para muitos outros territórios, ela trouxe povos de muitas localidades para habitarem em Israel, fazendo essa mistura de raças, de línguas, de cultura, para com isso enfraquecer o povo local, enfraquecer o seu senso de nacionalidade, para que com essa mistura houvesse então uma interrupção dessa mentalidade nacional. Então, isso porque quando uma cultura é assimilada pela outra, uma delas perde a sua capacidade de influência para dar lugar a novos valores que estão sendo aprendidos e praticados. Bem, observe que na Babilônia formou-se uma comunidade de judeus que mantiveram as suas práticas e os seus costumes religiosos. Mas também aconteceu de muitos assimilarem os costumes dos babilônicos. A língua hebraica perdeu a sua força nesse momento histórico. O aramaico, que era a língua dos caldeus, tornou-se a linguagem corrente. Mesmo após a Babilônia ser derrotada pelos exércitos medo-persas e da ascensão de Ciro ao trono,
quando houve a permissão do retorno dos judeus para a terra da Judéia, muitos entre os judeus preferiram ficar na Babilônia, onde já tinham suas vidas ajeitadas, os seus negócios estabelecidos e não estavam dispostos a enfrentar o que teriam pela frente, que seria a reconstrução de um país devastado. Bem, o comentarista chama a nossa atenção para um dado importante que leva as pessoas a se permitirem abandonar os retos caminhos do Senhor e adotar práticas reprováveis, que é a concupiscência dos olhos. Um vício próprio da carne que se opõe à obra do Espírito na vida do cristão. Paulo nos exorta dizendo: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Então nós somos instruídos pela palavra a ter cuidado com aquilo que os olhos veem, com aquilo que os ouvidos ouvem, que devemos nos recusar terminantemente a deixar que os nossos olhos sejam instrumentos de concupiscência e colocar diante dos nossos olhos qualquer coisa que seja má ou vil. Muitos, ao longo da história, se perderam por se deixar levar pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Então nós vamos ver que nós temos essa situação estabelecida ali na Babilônia de assimilação cultural. Nesse mesmo item, então, o comentarista fala para a gente o problema dos olhos não convertidos, de olhos que são parte de um corpo, de uma vida, de uma mente que não está atenta para as coisas do Senhor. Então ela coloca os seus olhos neste mundo e só escolhe aquilo que ela entende que seja o melhor para a vida dela, ao passo que deveria colocar os seus olhos nas coisas de Deus e escolher aquilo que seja a vontade de Deus para as nossas vidas. O 1.3 fala sobre escolhas e diz que as nossas escolhas mostram quem nós somos. Veja, Satanás tem mantido milhões de pessoas sob sua servidão. Temos que ter muito cuidado, pois quando Satanás atormenta o povo de Deus, ele tira a utilidade dos seus prazeres e usa artifícios para lhes afastar do Senhor. Esses jovens hebreus nos fazem ver que a vida só tem importância no momento em que percebemos que o Senhor está fazendo parte da nossa história. Somos sabedores que Deus nos atrai para a vida, mas Satanás nos atrai para a morte. A fé de que Deus é nossa salvação não é hipótese, é um fato. Então vocês estão vendo que nesse primeiro item é um item que está nos fazendo uma apresentação desses jovens, do comportamento desses jovens, da fé desses jovens, e agora vai dizer sobre as escolhas que eles fizeram nas suas vidas. Então nós vemos que uma coisa muito importante que esse item diz: estes jovens hebreus nos fazem ver que a vida só tem importância no momento em que percebemos que o Senhor está fazendo parte da nossa história. E aí citou o Salmo 31, versículo 3, onde nós lemos: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, o meu fundamento, a minha base. Então, por amor do teu nome, me guia, me encaminha na vida, me mostra caminhos, que eu possa andar por veredas direitas, preparadas pelo Senhor. Deus é onipotente, Ele tudo pode, mas Ele não vai realizar nada que seja contrário
aos seus atributos. Ele poderia ter livrado Israel da escravidão, uma vez que ele pode todas as coisas. Mas ele não fez. Por quê? Porque ele dotou os seres humanos de liberdade de escolha. Nós temos a possibilidade de escolher somente a Deus, andar nos seus decretos, fazer a sua vontade ou não. As escolhas feitas por Deus para a nossa vida, elas são sempre soberanas, elas são sempre seguras. Mas as nossas, Deus não erra nas suas escolhas, mas as que fazemos ao longo da vida vai demonstrando quem verdadeiramente nós somos, e nossas escolhas nem sempre são as mais acertadas. Isso é uma coisa importante que o comentarista ressaltou, e eu volto a dizer, esses jovens hebreus nos fazem ver que a vida só tem importância no momento que percebemos que o Senhor está fazendo parte da nossa história. Lembrando o Macintosh, que escreveu: não existe nada verdadeiro, nada sólido, nada que satisfaça a alma, senão Deus. Porque sem Ele, tudo é vaidade e aflição de espírito. Só nele encontramos gozo verdadeiro e eterno, e por isso é só quando começamos a viver nele, com Ele, dele e para Ele, é que começamos verdadeiramente a viver. Vida é dádiva de Deus, deve ser vivida com sabedoria e responsabilidade, expectativa positiva e discernimento. Apenas com Deus na nossa história nós teremos uma vida que vale a pena. Mas veja que há um jargão popular muito em alta no nosso tempo. Não sei se vocês já viram isso escrito, falado. As pessoas, inflam o peito e dizem: minha vida, minha escolha. E através de uma simples frase, grandes projetos de vidas vão sendo arquitetados e leis vão sendo criadas para proteger a escolha individual, independente de qual seja. Essa é uma frase revolucionária. Minha vida, minha escolha. Mas ela já é bem estabelecida na mentalidade pós-moderna. Ainda que ela seja aplicável em todas as áreas da vida, elas estão sendo muito utilizadas, essa frase está sendo muito utilizada na defesa do homossexualismo e do aborto como um estilo de vida natural, porque afinal o que importa é ser feliz. E nós precisamos fazer escolhas que estejam alinhadas com o nosso bem-estar e o nosso projeto de vida. Será? Na contramão desse pensamento pró-escolha, minha vida, minha escolha, está um paradigma cristão que oferece outro caminho para a felicidade, a de entregar a vida nas mãos do Senhor e permitir que Ele conduza nossos passos, estabeleça o nosso caminhar, porque não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Então sim, aquilo que faz parte da mentalidade cristã, do pensamento cristão, vai mesmo na contramão do pensamento deste mundo. Tem um louvor que diz: tudo a ti, Jesus, consagro, tudo deixarei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei, tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Tudo a ti, Jesus, consagro, pois eu sinto o seu amor transformar a minha vida e o meu coração, Senhor. Tudo a ti, Jesus, consagro. Quanto gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Não existe nada mais antimoderno do que isso. Em compensação, não há nada
nada que satisfaça mais a alma do que isso. Entregar a vida totalmente nas mãos de Deus e andar por fé e não por vista. A fé de que Deus é a nossa salvação não é hipótese, é fato. Em outras palavras, a nossa salvação por meio da fé é um fato comprovado. Há muito já deixou de ser uma hipótese em andamento. E Deus é a nossa salvação, somente Ele. Uma vez salvos, precisamos viver de acordo com a nossa vida em Cristo, fazendo escolhas fundamentadas na palavra de Deus para então produzirmos frutos dignos. Esse foi o exemplo deixado para nós através daqueles 3 jovens escravos na Babilônia. Que o Senhor instrua nossa mente para transformar a nossa vida e que sejamos edificados com esta palavra, aprendendo com quem realmente tem algo para ensinar. E certamente a história desses 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, é uma história onde nós devemos buscar fundamentos para nos espelharmos. Amém? Paz do Senhor, meus amados irmãos. Dando continuidade ao estudo da lição 11, Enfrentando as Fornalhas da Vida, baseada no texto de Daniel, capítulo de número 3, no tópico 2, estudaremos sobre a fé em tempos difíceis. O que o comentarista quer que entendamos neste tópico aqui? É que a fé é um elemento fundamental da vida cristã que nos ajudará a enfrentar as fornalhas da vida. Ou seja, a fé é o elemento essencial para o cristão para que ele consiga vencer os intempéries desta vida. A palavra do Senhor diz para nós lá em Abacuque, capítulo de número 2, no versículo 4, o profeta diz assim, olha, mas o justo pela fé viverá. Ou seja, neste tópico aqui, nós veremos que o justo que vive pela fé, ele permanece firme. O justo que vive pela fé, ele permanece inalterado. Que o justo que vive pela fé, ele permanece inabalável. Por quê? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Paulo diz assim, olha, que é porque nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Mas então, o que é a fé? Para que você entenda o que é a fé, Hebreus capítulo 11. Então, deixa aí a sua Bíblia marcada em Hebreus capítulo 11, porque no versículo de número 1, nós já vamos entender o que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Em outra tradução, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. E por ela, ou seja, pela fé, o versículo de número 2 diz que por ela os antigos alcançaram testemunho. Tá vendo? Olha, os antigos alcançaram testemunho pela fé. Pela fé, ainda no capítulo 11, no versículo 33, a palavra do Senhor diz que pela fé eles venceram reinos. Pela fé eles praticaram a justiça. Pela fé eles alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza eles tiraram força, na batalha eles se esforçaram. Tudo isso que? Pela fé. Então, ou seja, a fé é o elemento essencial para nós vencermos quaisquer circunstância desta vida. E mais ainda,
Por que ela é primordial que eu aprendo neste texto? Por que ela é essencial para a nossa vida? É o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. É porque sem ela, sem esta fé, é impossível agradar a Deus. Pois bem, no tópico 2, nós vamos estar baseando todo o tópico no capítulo de número 3. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No capítulo de número 3, nós vamos fazer uma leitura, tá? Olha, do versículo 1 até o versículo 23, que é a base do tópico 2, ok? No tópico, ou seja, nos versículos de 1 a 6, a palavra do Senhor diz assim, olha, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, sua largura de 6 côvados, ele levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Com isto, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar todos os sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais, todos os governadores da província, para que viessem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E aí o versículo de número 3 diz que todos eles se ajuntaram para aquele momento. E no versículo de número 4, o arauto começou a pregoar em alta voz, dizendo, olha, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, ou seja, todo instrumento de música, a ordem era, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. A ordem do rei ainda era a seguinte, olha, que aquele que, versículo 6, não prostrar e não adorar, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Bom, o comentarista diz para nós, na introdução do tópico 2, que Nabucodonosor já havia presenciado o poder de Deus em sua vida, né, quando o jovem Daniel interpretou, né, o sonho lá do capítulo de número 2. Só que mesmo assim, Nabucodonosor, ele não aprendeu sobre o Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Pois ele ambicionou ser adorado como tal. No 2.1, na sua insanidade, ele vai levantar uma estátua de ouro em sua homenagem. E aí, como nós lemos aqui, olha só, ele convida a todos, né, e dá uma ordem, olha, quando os instrumentos tocarem, eu quero que todos se prostrem e adorem. Aí, na revista, no tópico 2.1, no finalzinho, essa tal ordem acarretaria em uma prova de fé jamais vista. Vou repetir, olha, tal ordem acarretaria em uma prova de fé jamais vista na história. Olhando para este texto, o que eu aprendo? Eu aprendo que Deus, ele prova sim, ele testa a nossa fé. E ele prova a nossa fé de várias maneiras. Se nós voltarmos lá em Hebreus, no capítulo de número 11, você vai encontrar na galeria dos heróis da fé vários homens que tiveram a sua fé provada, testada. Vou pegar aqui 2 exemplos. Versículo de número 7, você vai ver Noé. Lembra quando Deus mandou Noé construir uma grande arca, porque viria um grande dilúvio numa época que não caía chuva? E a Bíblia fala que Noé obedeceu, pela fé Noé obedeceu e construiu a arca. Outro exemplo que nós vamos encontrar aqui é Abraão, quando Deus chama Abraão lá em Ur dos Caldeus. A Bíblia fala que Deus chama ele para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele ia mostrar. E a Bíblia fala que pela fé Abraão obedece e sai, né? Vamos também ver mais uma vez Deus testando a fé de Abraão, está no versículo de número 7, quando ele pede o seu único filho em sacrifício
E nós vamos ver que mesmo assim, pela fé, mais uma vez Abraão é provado, né? E ele obedece, né? E a Bíblia fala, considera até Abraão como o pai da fé. Então, Deus pode sim testar, provar a nossa fé. E por que Deus prova a nossa fé? Por que Deus testa a nossa fé? Qual é o propósito de Deus testar a nossa fé? Primeiro, se ela é real. Ou seja, se ela é verdadeira. Se ela é consistente. Agora, detalhe, não é para ele saber se ela é falsa, se ela é verdadeira, se ela é consistente ou não, se ela é pouco ou muito. Não é para Deus saber, até porque Deus ele é onisciente, sabe de tudo e todas as coisas. O propósito de Deus testar a nossa fé é para nós mesmos, ou seja, é para nós mesmos sabermos se a nossa fé ela é real, verdadeira e consistente. Quer ver? Olha, eu vou te dar um exemplo, Deuteronômio no capítulo de número 8. Deuteronômio no capítulo de número 8, no versículo de número 2, diz assim, olha, quando Deus vai testar a fé de Abraão, a fé de Israel, os 40 anos no deserto, olha, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, olha só, e te tentar, ou seja, e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não o seu mandamento. Segundo, por que Deus prova, por que Deus testa a nossa fé? Para edificar, para fortalecer, para que possamos crescer espiritualmente. Claro que o objetivo de Deus não é derrubar, o objetivo de Deus não é destruir, não é de abater. Pelo contrário, é edificar mais e mais a sua fé para que você consiga vencer as fornalhas desta vida. Abra sua Bíblia em Tiago, depois de Hebreus aí, olha, Tiago capítulo 1, olha o versículo 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Olha o que ele diz, olha, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E mais ainda, para que ela seja achada. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3 e 7. Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha aqui, olha, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache, primeiro, em louvor, segundo, em honra, terceiro, e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, quando a sua fé for provada, saiba que o Senhor está te moldando, para que a sua fé ela seja confirmada e fortalecida no Senhor Jesus Cristo. Tópico 2.2, nós vamos ver aí agora a fé em meio à morte. Voltando para o livro de Daniel, capítulo de número 3, né, depois que o rei dá aquela ordem, não é isso? A partir do versículo 7 até o versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor, então no mesmo instante, todos começaram a ouvir o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca e prostraram todos os povos, nações, línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, quando os instrumentos tocaram, todos prostraram e adoraram. Ora, também naquele mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus.
eles perceberam que nem todos prostraram. Havia judeus ali que não prostraram para adorar a estátua. Então o que eles fizeram? Eles vão levar isto ao conhecimento do rei, que é o versículo de número 9. Então eles disseram ao rei: ó rei, vive eternamente. Tu fizeste um decreto que todos aqueles que não adorasse e prostrasse a estátua de ouro, ele seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Aí, olha o versículo de número 12. Eles disseram assim, olha, há uns homens judeus, porque Deus sempre tem os seus remanescentes. Deus sempre tem os seus remanescentes. Então eles disseram, olha, tem uns judeus aí que o Senhor constituísse sobre os negócios da província, chamado Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes não fizeram caso de ti. A teus deuses não serve nem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. Então a Bíblia fala no versículo 3 que aquilo Nabucodonosor ficou irado e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando trouxeram eles perante o rei, versículo de número 14, então o rei lhe disse, é de propósito? O rei achou que eles estavam fazendo de propósito. É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes, o som dos instrumentos, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz, bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E olha o que o rei diz, olha, para você ver que o rei realmente não conhecia o Deus que aqueles jovens serviam. Olha o que ele diz, olha, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só, o rei estava dando a eles uma oportunidade. O rei estava dando a eles uma nova chance, de que pudesse se prostrar diante da estátua. Mas aí a revista, o comentarista diz assim, olha, contudo, mesmo assim, mesmo o rei dando nova chance, contudo, os 3 jovens tinham convicção no Deus que eles serviam. A ponto, diz o comentarista aqui, olha, deles não abrirem mão do Deus que eles serviam. Eles não iam abrir mão do Deus que eles serviam. Então, o que eu aprendo neste tópico 2.2? É que aqueles jovens possuíam uma fé convicta em Deus. O comentarista diz que aqueles 3 jovens tinham convicção, ou seja, eles tinham uma fé convicta. E o que é uma fé convicta? Abra sua Bíblia novamente em Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos entender o que é uma fé convicta. E quando eu falo sobre uma fé convicta, eu aprendo agora com Moisés. No versículo de número 24 até o versículo de número 27. A palavra do Senhor diz assim, olha, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que eu aprendo? Uma fé convicta é uma fé que recusa. Uma fé convicta é uma fé que abre mão, se abdica, renuncia tudo aquilo que vai na contramão da vontade de Deus. Para quê? Para que ele possa manter firme na presença do Senhor. Então, uma fé convicta, tudo aquilo que sai fora dos propósitos, ele renuncia. Ele faz questão de manter firme no seu propósito. A fé convicta daqueles jovens, eles disseram não para Nabucodonosor, e sim para o Deus que eles serviam. Uma fé convicta, olha o versículo de número 25, e escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Eu aprendo que uma fé convicta é aquela fé que nos leva no tempo difícil, no momento difícil, fazer a escolha certa.
Você pode ver que aqueles jovens fizeram a escolha certa. Qual foi a escolha que eles fizeram? Obedecer a Deus. Uma fé convicta nos leva a obedecer a Deus, nos leva a fazer a melhor escolha. E a melhor escolha que nós possamos fazer é obedecer a Deus. Cumprir os seus mandamentos. Mateus capítulo 4, versículo 10, o Senhor diz assim, Jesus diz assim, olha, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então uma fé convicta é aquela fé que escolhe a Deus, do que por um pouquinho de tempo desobedecer a Deus e prostrar-se diante a estátua. Sabe por que eles fizeram essa escolha? Porque eles tinham por maior riquezas o vitupério de Cristo do que todos os tesouros da Babilônia, porque eles tinham em vista a recompensa que o Senhor tinha para eles. Uma fé convicta, Hebreus capítulo 11, versículo 27, diz que pela fé Moisés deixou o Egito não temendo a ira do rei e permanecendo firme. Uma fé convicta é aquela fé que não teme, é aquela fé que nos mantém firmes. Ou seja, quando eu olho para esses três jovens, aqueles três jovens não temeram a ira de Nabucodonosor. Aqueles três jovens não temeram a fornalha de fogo. Aqueles três jovens não temeram as acusações do rei. Pelo contrário, a fé convicta que eles tinham em Deus deram a eles condições de se manterem fiéis ao Senhor, manterem firmes na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque eles viam o invisível. A fé nos leva a ver o invisível. No tópico 2.3 diz assim, olha, quando o morrer é lucro. Aí o comentarista diz assim, olha, a palavra de Deus nos mostra que nenhuma ordem conseguiria convencer os três jovens de dobrarem os seus joelhos diante aquela estátua. Nenhuma ordem. Por que nada conseguiria convencer eles? Vamos voltar lá em Daniel, capítulo de número 3, agora a partir do versículo de número 16. Então eles responderam ao rei, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Olha aqui, olha, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que pode nos livrar, ele nos livrará do forno ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Olha, eles estavam convictos, tá vendo? Olha, nada ia convencer ele, que quem está convicto, nada convence ele. Olha, fica sabendo, rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Sabe o que eu aprendo com isso daqui? Que a fé, ela nos faz olhar para Deus e não para as circunstâncias. A fé, vou repetir, a fé nos faz olhar para Deus e não para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Olha o que ele diz, olha, eis que o nosso Deus, tá vendo? O olhar deles estava em Deus. O olhar deles não estava na fornalha. O olhar deles não estavam nas acusações. O olhar deles não estavam o que o rei poderia fazer por eles. Não, o olhar deles estavam em Deus. Infelizmente, né? Por que muitos estão aí desesperados, com medo, né? Olhando para trás. Sabe por quê? Porque olham para as circunstâncias. Olham para a fornalha, olham para a pandemia e esquece de olhar para Deus. Mas em Hebreus capítulo 12, no versículo 2, na parte A, o que ali o escritor nos ensina? Que nós devemos olhar para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé.
Isso me faz lembrar de uma certa passagem, quando os discípulos, estavam, no meio do mar, que levantou aquele grande vendaval. E aí a palavra do Senhor fala, que naquele momento vem Jesus caminhando sobre as águas, e aí Pedro diz: Senhor, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E aí diz a palavra do Senhor que Pedro, ele vai ao encontro do Senhor. Pedro vai ao encontro do Senhor. E olha, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai caminhar sobre as dificuldades, as circunstâncias dessa vida. Mas a Bíblia diz também que quando ele desvia o olhar de Jesus e começa a olhar o vendaval, a tempestade, a Bíblia fala que Pedro vai afundando, Então, continue, meu amado irmão, olhando para Jesus. Quando eu olho para este texto, sabe o que eu aprendo? Olha só, quando ele diz assim, olha, só o Senhor pode nos livrar, rei, do forno de fogo ardente e da tua mão. Sabe o que eu aprendo aqui? É que a fé nos faz esperar a solução em Deus e não no homem. Veja que a esperança deles, a fé fez eles terem esperança que a solução deles não viria do rei, mas sim de Deus. Não é isso? Ou seja, o salmista lá em Salmo 122, no versículo 1 e 2, o que o salmista diz? O salmista diz assim, olha, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí o salmista responde, olha, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Infelizmente, meus amados irmãos, infelizmente, nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo, tem muitos esperando solução nos políticos. Tem muita gente esperando solução num país melhor, Mas nós sabemos que a nossa esperança, ela é no Senhor. Quer ver? Olha, Salmos 62, olha só, Salmos 62, eu quero ler aqui, olha, para você ver que a nossa esperança, ela tem que ser no Senhor. Olha só, diz assim o versículo 1, 2 e 5. A minha alma, olha que coisa gloriosa, a minha alma espera somente em Deus. Por que a alma dele espera somente em Deus? Porque em Deus é que vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha. Só Ele é a minha salvação, a minha defesa. E não serei grandemente abalado. Versículo de número 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Então, ou seja, a esperança daqueles 3 jovens não estava no rei. Não, a esperança daqueles 3 jovens estavam no Deus que eles serviam. Bom, quando a gente vai, voltando agora em Daniel, capítulo de número 3, diante dessa escolha, diante dessa decisão, e isto acarretaria o quê? Ser jogado, lançado na fornalha de fogo. Ou seja, aquela escolha levaria eles à morte. Olha o que diz a Bíblia. Ó. Então Nabucodonosor encheu-se de ira, mudou o seu aspecto e o seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais, como costumava aquecer. Ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem, não é isso? Atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem no forno de fogo ardente. Então diz a Bíblia que aqueles homens foram atados com as suas capas, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente.
e porque a palavra do rei apertava, tal, de sobremaneira. Aí olha o versículo 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então, ou seja, mediante aquela escolha que eles fizeram, né, levou eles o quê? A serem lançados na fornalha de fogo ardente. Mas o comentarista diz no finalzinho aí do 2.2, olha que interessante. O comentarista diz assim, olha, aprendemos com estes jovens que quem não tem, olha só, quem não tem perspectiva eterna, teme a morte. Quem não tem essa certeza da salvação, ele teme a morte. Mas quando sabemos que tem algo muito melhor para nós, olha por que aqueles jovens não abriram mão. Porque eles sabiam que Deus tinha coisas muito melhores para eles. Por que eles não temeram? É o título, né, do 2.3. Porque para eles, morrer era lucro. Filipenses capítulo de número 1, abra sua Bíblia aí, olha só. Filipenses capítulo 1, olha só, Filipenses capítulo 1, versículo agora, olha só, versículo 20 e 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim, olha, segundo a minha expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que para o justo a morte é lucro? Por que para o justo a morte é lucro? Porque para os salvos a morte não é o fim da vida. Vou repetir. Por que para o justo a morte é lucro? Porque para os salvos a morte não é o fim da vida. Pelo contrário, é um novo começo com Cristo. Ou seja, a morte é apenas uma ponte, um passaporte, né, de uma vida plena com Cristo eternamente. Por isso que o apóstolo Paulo, no versículo de número 23, ele diz assim, olha, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo, olha só, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Olha o desejo dele, partir, de estar com Cristo. Olha a certeza, porque isto é ainda muito melhor. Olha, o desejo dele de partir era tão grande porque ele sabia que estar com Cristo era muito melhor do que talvez estar vivendo, né? Então, ou seja, por que o justo não teme a morte? Por que para o justo a morte é lucro? Porque ele sabe, ele tem convicção que se ele partir dessa para outra, ele estará eternamente com Cristo. Então, o comentarista fecha o 2.3 dizendo assim, ó, então por isso, os 3 jovens hebreus tinham plena certeza de que haviam tomado a decisão certa. E a decisão certa era permanecer fiel a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Mais uma vez estamos na nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a lição número 11. O título é Enfrentando as Fornalhas da Vida. Já estudamos o tópico 1, tópico 2, a parte histórica. E agora vamos estudar o tópico 3 e fazer a conclusão. Vamos ver as aplicações para os nossos dias, as adversidades que nós enfrentamos na vida, no dia a dia. Nós estamos mais uma vez no nosso crescente fértil e agora quem domina esse crescente fértil é a Babilônia. Então a Bíblia fala da cidade da Babilônia e fala também de todo o império da Babilônia. E aqui está Jerusalém
3 jovens são levados daqui para a Babilônia como escravos, e chegando lá, eles são hebreus e mantêm a fidelidade, a integridade deles lá dentro da Babilônia. É isso que nós estamos estudando e vamos tirar algumas aplicações para nossas vidas, das adversidades. Eles enfrentaram uma luta e nós aprendemos muito com a luta deles, como Deus os abençoou. Então está aqui o Império da Babilônia, a Babilônia, a cidade da Babilônia, e Jerusalém, de onde eles vieram como escravos, só para nós termos essa nossa noção. Aqui é uma demonstração de como era a cidade da Babilônia na época. Era muito forte. Daniel trabalhava aqui, Sadraque, Mesaque, Abednego, a entrada da cidade. Então isso aqui é uma demonstração de como era na época a cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia, a entrada da cidade, a capital do império, muito forte na época. Hoje, a Babilônia são ruínas, existem as ruínas de Babilônia, não ergueu mais a Babilônia. Então, as ruínas de Babilônia, tá? 3 jovens foram enviados para a Babilônia como escravos. Eles tinham os seus nomes em hebraico, que tem um significado muito importante. Os nomes têm um significado muito importante. Ananias, o Senhor é bondoso comigo. Aí mudaram o nome dele para Sadraque, para ver se mudava a identidade, a maneira deles pensar, mas não aconteceu isso. Misael significa semelhante a Deus, mudaram para Mesaque, servo da deusa Sheba, mas não mudou a mentalidade do Misael, ele continuou crendo no Senhor. Azarias, o Senhor é o meu ajudante, mudaram para Abednego, servo de Nego. Mas essa mudança de nome não influenciou, porque dentro deles eles tinham uma convicção muito grande. Então, o que nós vemos neles? A integridade de caráter implica uma disposição interior para se manter fiel aos princípios da vida cristã. Eles mantiveram a integridade. Os jovens cativos deveriam comer a mesma comida do rei, uma alimentação especial, mas baseada em carnes de animais sacrificadas aos ídolos da Babilônia. Foi esta alimentação que iriam dar para eles, mas eles disseram não. Eles rejeitaram esta alimentação e preferiram alimentar uma alimentação não oferecida a ídolos. E durante o teste que eles passaram estudando, eles apresentaram um resultado muito melhor do que os demais. Então, e assim Daniel e seus amigos não se contaminaram com a porção do manjar do rei. Então aqui tem os nomes originais deles: Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Fiz questão de colocar para a gente lembrar que eles mantiveram a integridade, a identidade deles, não mudaram. E depois do tempo previsto foram levados diante do rei. O que aconteceu? E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Pela bênção que Deus os deu de sabedoria, eles passaram a assistir no palácio diante do rei. Mas aí vem a luta. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Dura, nessa planície, ficava mais ou menos a 10 quilômetros da cidade de Babilônia, bem numa planície a uns 10 quilômetros da Babilônia. E ali o rei levantou uma estátua e queria que eles adorassem. Chegou a hora da provação, da luta. Uma estátua que dá para nós hoje 30 metros de altura e 3 metros de largura. E o povo se prostrando para adorar. O rei levantou essa estátua de ouro, tá? E nós que gostaríamos de aproveitar essa IPD para nós não confundirmos
a estátua da revelação que Daniel deu ao rei Nabucodonosor com a estátua literal que o Nabucodonosor levantou. Então, em Daniel capítulo 2, o rei teve um sonho de uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, a cintura de bronze e os pés de ferro e barro. O rei teve este sonho, e Daniel interpretou o sonho, dizendo que a cabeça de ouro simbolizava a Babilônia, depois a Pérsia, depois a Grécia e depois Roma, que se diluiu. Tinha pernas de ferro, mas no entanto os pés eram de barro, se diluiu. Agora, no capítulo 3 de Daniel, não é uma visão, é uma estátua literal que estava sendo levantado lá no campo de Dura. Gostaria de fazer essa diferença, tá? Então, a estátua da visão é essa aqui é a estátua da visão, que remonta aos impérios, e depois uma pedra na visão que derruba a estátua, e essa pedra representa Jesus, que supera todos os impérios, tá? Essa rocha é Jesus, ele é a pedra de esquina. Mas agora, hoje nós estamos estudando sobre esta estátua, uma estátua de ouro que foi levantada e toda a multidão adorando a estátua do rei. Todos os povos prostraram diante da estátua, tá? De vários lugares. Mas 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, não se prostraram diante da estátua. Então, entre 2 escolhas, tempo de refletir. Isso é muito importante. Entre 2 escolhas, tempo de refletir. Nós estamos continuamente entre 2 escolhas, tomamos decisões. Nós estamos sempre diante de encruzilhadas para tomar decisões. Mas entre 2 escolhas, refletir. E na reflexão correta, toma a decisão correta. Então, os servos do Senhor não prostraram diante da estátua do rei. Estavam longe de casa, da terra natal, da família, trocaram seus nomes, mas nada lhes tirou a sua fé. Mesmo mudando seus nomes, estando longe da família, longe da sua terra natal, longe do templo lá em Jerusalém, mas a fé deles continuou firme lá na Babilônia. Então o rei perguntou para eles: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí, neste caso, o rei está fazendo um desafio com respeito ao Deus deles. Quem é o Deus para vos livrar? E Deus mostrou para Nabucodonosor que ele entra com a providência divina na fidelidade humana. Eles foram fiéis e Deus providenciou o escape. Então, assim, agora podemos iniciar o nosso tópico 3. Um Deus que confunde o inimigo. Um Deus que confunde o inimigo. O que aconteceu quando eles foram jogados na fornalha de fogo ardente? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Nós estamos estudando um Deus que confunde o inimigo. O rei ficou espantado com a 4ª pessoa. O rei não estava vendo 3, mas 4. E o 4º era semelhante ao Filho dos deuses. E isso na visão dele, porque ele não tem uma visão bíblica. Uma visão de Deus ele chamou de Filho dos deuses. Mas é o Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo. Então, o 4º personagem, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus que não foge da fornalha. Aqui tem uma mensagem para nós. A fornalha representa as adversidades da vida que nós enfrentamos. E o nosso Deus não foge das nossas adversidades. Ele passa conosco e nos dá vitória. Olha que pensamento bonito. As lutas vêm, mas o Deus vem junto. As lutas vêm, mas Deus vem junto e nos dá o escape, e nos dá a vitória. Na visão do rei, quem estava lá era o 4º homem. Mas para a igreja, ele é o primeiro, pois já estava lá esperando os 3 para protegê-lo. Quando os jovens foram jogados na fornalha, Deus já estava lá, Jesus já estava lá, o anjo do Senhor já estava lá para protegê-los. Então a igreja o chama de o primeiro, ele chegou primeiro para dar a proteção. Assim, nós podemos continuar a nossa escola dominical
estudando o 3.1. Deus entra conosco na fornalha. Deus entra conosco na adversidade, na luta, nos momentos difíceis que nós passamos. Deus entra conosco, um Deus que não nos abandona na hora difícil. Esta é a mensagem que a Escola Bíblica Dominical está passando para nós neste domingo. Um Deus que está conosco continuamente. E assim na revista da nossa Escola Dominical está escrito assim na capa: transformando as adversidades em cenário de milagres e vitórias. Era uma adversidade, mas Deus transformou num cenário de milagres e de uma grande vitória. As adversidades geram oportunidades. Surgiu uma adversidade, mas Deus transformou numa oportunidade para fazer um grande milagre. Na visão do rei e do povo da Babilônia, era só uma fornalha. Porém, para Deus era um cenário propício para um milagre. Era a hora de socorrer os 3 jovens hebreus que demonstraram fé e confiança no Senhor. Deus entrou em ação, entrou com uma intervenção divina. O rei disse na segunda vez: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é esse Deus? E nessa segunda chance, e eles disseram: eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar. Eles não perdiam a convicção de que Deus estava com eles, eram seguros quanto à sua fé. Assim, a presença de uma quarta pessoa inquietou o rei. O rei ficou inquieto por ter uma quarta pessoa na luta junto com aqueles jovens. Então ele entende que algo sobrenatural estava acontecendo, como nunca antes havia acontecido. O rei estava vendo um milagre. Havia uma quarta pessoa na luta na fornalha junto com aqueles jovens, dando para eles vitória. E o que a palavra do Senhor nos garante? Você nunca estará só. Jesus está contigo. Assim como o anjo do Senhor esteve com eles, Jesus está contigo. Isso por quê? Por causa da fé, uma fé incondicional. O que é uma fé incondicional? Ter consciência de quem é o Deus que você serve. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Ter convicção de que Deus é quem pode livrar. E terceiro, testemunhar que ama a Deus acima de todas as coisas. Isso os jovens fizeram, é o que nós fazemos, e Deus nos dá vitória. Assim o rei disse, nessa linguagem fica mais claro assim: como é então que eu estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Parece um anjo mesmo. Olha o que diz a Bíblia: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E que diz ainda mais? Diante de tudo que estava acontecendo, o rei chamou Sadraque, Mesaque e Abednego e reconheceu diante de todos que a 4ª pessoa se tratava de ninguém menos que o anjo do Senhor. O anjo do Senhor entrou com eles na luta e eles tiveram vitória. Jesus está ao nosso lado na hora da crise. Jesus está ao nosso lado na hora da crise. Deus já te livrou de tanto mal e você não sabe quantos livramentos Deus já nos deu que nós nem vimos. Deus entrou com a providência no momento da luta ou da dificuldade ou de um mal que estava à frente. Deus nos livrou e nós nem sabemos, mas Deus está cuidando e zelando de nós. Em Daniel 3:28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. O próprio rei reconheceu, para que não servisse nem adorasse algum outro Deus,
senão ao seu Deus. Então Deus deu um livramento porque eles foram fiéis, servindo somente ao Deus verdadeiro. O próprio rei reconheceu isso. Interessante, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Então a palavra de Deus também purifica, e ela purificou aqueles jovens e nos purifica, de maneira tal que nós não prostemos diante de deuses falsos, mas adoramos ao Deus grande e verdadeiro. Hoje, o quarto homem, na visão do rei, e o primeiro homem, na visão da igreja, está conosco, nos livrando das adversidades que o mundo tenta lançar continuamente. Olha que pensamento interessante. Aquilo que parece ser o fim, na verdade é uma oportunidade gerada por Deus para te honrar. Às vezes passamos por luta, mas não é o fim. Deus está aproveitando aquela oportunidade para te honrar. Confia no Senhor. Deus nunca abandona os seus quando passam por provações aterradoras, mas estará conosco e nos preservará para a sua glória. Nós glorificamos o nome do Senhor e a nossa vitória é para a glória do Senhor. Isso Deus fez para com esses jovens e continua fazendo até hoje, nos dando vitória para a glória do nome dele. Salmo 91: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Salmo 91, nesta versão. Isaías 43 também, versículo 2 diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergerão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Isso é uma promessa de Deus pelo profeta Isaías. Ele passa essa promessa de uma graça de Deus protegendo-nos continuamente. Assim, muito conhecido esse versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus preserva os que lhes são fiéis. Isto é uma promessa bíblica. Deus preserva os que lhes são fiéis. Pela fé, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Promessa de Deus em Hebreus 11:30. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Salmo 34:19. Agora podemos ir para o 3.2. Em Deus somos mais do que vencedores. Em Deus somos mais do que vencedores. Não importa as circunstâncias que atravessamos, se honrarmos ao Senhor, seremos por Deus honrados. Se honrarmos ao Senhor, seremos honrados por Ele. O grande amor de Deus, na hora da dor, nos confere a certeza da vitória. O amor de Deus nos dá a certeza da vitória. Às vezes Deus permite que nós passemos por situações difíceis para nos preparar para um belo futuro. Às vezes estamos passando por uma situação difícil, mas Deus está nos preparando para um belo futuro. Deus tem algo novo para realizar nas nossas vidas, algo grande Ele está nos preparando, e nós continuamos firmes que Deus vai nos honrar. Ser mais que vencedor é saber que
Quando a crise vem, a vitória está garantida. Deus já prometeu, Jesus já disse lá em João 16:33: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aflição, tenha bom ânimo. Está na aflição, mas tenha bom ânimo, que Deus está contigo e a vitória vem. Em Daniel 13:26 está escrito: então o rei falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. E eles saíram. Então, aqui eu fiz questão de colocar os nomes originais deles, porque eles mantiveram a fidelidade. O rei está chamando de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas dentro deles está o Ananias, o Misael e Azarias. Então, quem saiu da fornalha, quem saiu daquela luta, foram os jovens que mantiveram a integridade. Ananias, Misael e Azarias saíram vitoriosos. O que nós aprendemos com isso? Enfrentando a vida com uma visão de Deus, olhando que estamos na luta, mas na visão de Deus a vitória está perto, está garantida por Jesus. As Escrituras encerram a história sobre esses 3 jovens, mostrando que Deus honra aqueles que são fiéis. Daniel 3:30: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia, não só na cidade da Babilônia, mas em toda a província. Eles foram líderes e exerceram papéis importantíssimos no palácio e em toda a província. Olha que pensamento interessante: da fornalha ao palácio, da prova ao palácio, da adversidade à vitória. Foram fiéis, Deus deu vitória, Deus honrou, eles saíram da adversidade e foram para a vitória. Há sempre algo para nos tirar a paz, há sempre algo querendo nos tirar a paz, mas há sempre Deus para nos devolvê-la, há sempre Deus para nos devolvê-la. O mesmo rei que ficou com o rosto transtornado de ira contra eles, agora os chamou reverentemente, o de servo do Deus Altíssimo. Mudou a maneira do rei falar com ele, agora falou reverentemente, eles reconhecendo que são servos do Deus Altíssimo. O mesmo rei agora os faz prosperar. Quando você é fiel a Deus, o nome de Deus é exaltado. Vivendo a vida com atitude, esses 3 jovens, uma grande atitude de integridade, foram honrados na presença do Senhor. O mesmo rei que pensou que nenhum Deus poderia livrar os jovens da sua mão, agora está bendizendo a Deus, com D maiúsculo, e reconhecendo que não há Deus que possa livrar como o nosso Deus, o Deus verdadeiro. O rei reconheceu. Você nem imagina de quantas coisas Deus já te livrou, você nem imagina de quantos livramentos Deus tem nos dado. Deus é glorificado, servos de Deus são promovidos. Sempre que a igreja responde às pressões do mundo com uma fidelidade inesgotável, a igreja mantém-se fiel a Deus. Deus é glorificado, servos de Deus são promovidos nesta integridade diante do Senhor. Olha que pensamento interessante. Troque as suas folhas, realmente as folhas troque as folhas, mas não perca as raízes, o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem que está no nosso coração.
mude de opiniões. Nós aprendemos e as nossas opiniões vão crescendo. À medida que vamos estudando e vamos aprendendo, as nossas opiniões vão mudando, nós vamos nos aproximando mais de Deus. Mas não perca os seus princípios. Aqueles jovens não perderam os princípios que eles aprenderam lá em Israel e mantiveram firme a sua integridade diante de Deus, mesmo na prova, e Deus os honrou sobremaneira. Agora sim, podemos ir para o nosso tópico 3.3. Deus é o escape das aflições da vida. Quantas aflições esta vida nos oferece, mas Deus é o escape. O mundo precisa adorar a Deus, clamar por Deus. O mundo precisa adorar a Deus, clamar por Deus. Só Ele pode nos livrar de todo o mal. O mundo precisa clamar diante do Senhor, se inclinar, prostrar diante do Senhor, porque só Ele pode livrar de todo o mal. Nabucodonosor reconheceu que não havia outro Deus que pudesse ser comparado ao Deus, com D maiúscula, dos 3 jovens hebreus. O nosso Deus é grande e poderoso, Ele é o Rei do Universo. Ele não seria um Deus local, conforme eles acreditavam na sua crença, na sua maneira de ver a coisa. Deus é o nosso Deus. Olha que pensamento bonito. Eu adoro ao único Deus verdadeiro. Salmo 81, versículo 10. Deus quer que sejamos submissos e obedientes à sua palavra e não nos prostremos perante as diversas circunstâncias que nos atormentam. Quantas dificuldades se apresentam diante de nós, mas não nos prostremos diante da palavra. Devemos crer sempre no Senhor. Deus pode nos livrar dos nossos inimigos. Deus pode nos livrar dos nossos inimigos. O Deus de toda graça os chamou para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo. Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Primeira carta de Pedro 5:10. As adversidades de hoje tornarão ainda mais forte sua vitória amanhã. As adversidades de hoje tornarão ainda mais forte a sua vitória amanhã. Nunca desista dos seus objetivos, que Deus vai dar vitória. Deus sempre está criando oportunidades para que a nossa fé possa ser aumentada. Estes jovens pareciam que seriam derrotados. Ao fim da provação, foram honrados por Deus. Deus protege a vida dos que são fiéis a Ele. Deus protege a vida dos que são fiéis a Ele. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Com persistência, fé e consistência de caráter, obtemos sucesso e vitória diante dos inimigos. Persistência, fé, consistência de caráter, nós temos sucesso e vitória diante dos inimigos. Então nós estudamos no tópico 1, 3 jovens amigos de Deus. 3 jovens amigos de Deus. Jovens íntegros, amigos de Deus, que mantiveram a sua integridade na presença do Senhor. Fé em tempos difíceis. Em tempos difíceis é que precisamos exercitar a nossa fé, porque a fé nos leva à vitória. A palavra de Deus diz que a fé vence o mundo, as adversidades do mundo. Então estudamos no tópico 2. Deus foi glorificado e eles prosperaram no reino da Babilônia. Isso nós aprendemos no tópico 2. E agora no tópico 3, nós estudamos um Deus que confunde o inimigo. Nabucodonosor ficou espantado ao ver o 4º personagem dando vitória àqueles 3 jovens. Estudamos agora no tópico 3.
O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Conclusão: por fidelidade, os jovens escolheram confiar e adorar ao Senhor Deus. Confiar e adorar ao Senhor Deus, por fidelidade que eles mantiveram diante de Deus. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Eles mantiveram fiéis porque sabem que Deus protege o caminho dos fiéis. Na conclusão ainda, diante das fornalhas que enfrentamos, as dificuldades da vida que enfrentamos, devemos manter firme a nossa fidelidade ao Senhor, que nos honrará diante de todos. A adversidade, essa pode vir de muitas pessoas e lugares. Vitória, essa só vem de Deus. Amém? As adversidades podem vir de diversos lugares, mas a vitória vem de Deus. O que diz a Bíblia? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, diz o Senhor. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, diz o Senhor. Hebreus 3:5. Este é o Deus que nós servimos. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.